Ainda que muito se argumente sobre os filmes de super-heróis estarem chegando ao ponto de saturação, existem títulos singulares que comprovam que, com talento, criatividade e ousadia envolvidos, a temática ainda pode render grandes filmes e até mesmo obras-primas do cinema. Nesse ano de 2023, tivemos lançamentos que favoreceram os dois lados. De um lado, títulos como Homem-Formiga Quantumania, Shazam Fúria dos Deuses e The Flash mostraram que o foco na quantidade e não na qualidade faz o subgênero fracassar, enquanto outros como Guardiões da Galáxia Volume 3 e Homem-Aranha através do Aranhaverso provam que os super-heróis ainda podem seguir relevantes por muitos anos. Mas, voltando as atenções ao passado, antes de conceitos como multiverso, universos compartilhados e serviços de streaming, existiram adaptações dos quadrinhos que foram muito além do entretenimento, trazendo valores artísticos que as tornaram referência não só entre os filmes de super-heróis, mas o cinema como um todo. Foi assim como Batman, o Cavaleiro das Trevas, Homem-Aranha 2, V de Vingança e Watchmen, o filme. No caso desse último, a responsabilidade de adaptar uma das graphic novels mais importantes da história recaiu nas mãos do amado e também odiado Zack Snyder. Com mais violência e nudez do que o habitual no subgênero, Watchmen gerou impacto e, mesmo não sendo um enorme sucesso nas bilheterias ou nas premiações, é vista por muitos hoje como um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Mas, o quanto disso é de fato verdade? Seria a adaptação de Snyder uma obra-prima cinematográfica? Ou, se analisando friamente, se trata de uma obra superestimada? Essa é a questão. E se você deseja conhecer mais sobre adaptações de HQs clássicas e ter uma visão elegante sobre essa e outras obras do cinema, TV e arte audiovisual como um todo, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo e ativar o sininho das notificações e ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. A tarefa de adaptar uma das obras gráficas mais importantes da história é uma responsabilidade para poucos, e no caso de Watchmen, a obra-prima de Alan Moore e Dave Gibbons, estamos falando de uma história em quadrinhos que foi muito além do seu próprio formato, influenciando artistas das mais diversas mídias com seus conceitos visuais e narrativos revolucionários, tratando sobre temas polêmicos como guerra, corrupção e englobando tudo em uma narrativa que desconstrói a visão comum sobre a figura do super-herói. Watchmen se mostrou uma obra atemporal e que, mesmo refletindo a situação dos Estados Unidos e do mundo como um todo na década de 80, traz discursos e reflexões que seguem pertinentes até os dias de hoje. Tamanha importância e complexidade resultou no famigerado Inferno de Desenvolvimento em sua adaptação para os cinemas, que desde 87 tentava sair do papel, passando por diversos nomes até chegar em sua versão final em 2009. Até o projeto chegar nas mãos do diretor/roteirista Zack Snyder, nomes de peso como Paul Greengrass, Terry Gilliam e Darren Aronofsky estavam cotados para dirigir, mas a escassez de orçamento, conflitos de agenda e o lento processo resultaram em suas saídas. Felizmente para Snyder, o seu trabalho de adaptação em outra HQ cultuada, 300, fez com que a Warner Bros. Cogitasse seu nome para dirigir Watchmen, e assim, com o roteiro desenvolvido por David Hayter e Alex C., a graphic novel enfim teria sua versão para os cinemas, com um orçamento generoso passando dos 130 milhões de dólares. Em 6 de março de 2009, o público e a crítica se deparou com a visão de Snyder para Watchmen, e a recepção, para o desagrado do diretor e dos estúdios, foi bastante polarizada. De um lado, temos a estética sombria do diretor, a reconstrução de época e de eventos e figuras importantes, a caracterização dos personagens e o capricho nos efeitos visuais e na escolha musical foi enaltecida. Por outro lado, o foco excessivo na ação, em detrimento do contexto mais político e satírico da obra original, somado a cenas de nudez e violência gratuita, personagens mal desenvolvidos, longa duração e um desfecho distinto ao material-fonte, se tornaram as principais críticas daqueles que não conseguiram apreciar a obra, o que curiosamente se estendeu não apenas para o público casual, como também aos fãs dos quadrinhos. Snyder conseguiu amenizar boa parte das opiniões negativas através do home video, onde lançou 2 versões estendidas. A versão do diretor, que incluía 24 minutos de cenas extras, e a versão Ultimate, que além do conteúdo da edição do diretor, ainda contém a animação Contos do Cargueiro Negro, presente na graphic novel e que se intercala com o filme live action. Independente de qual edição seja assistida, é fato que o Watchmen expressa toda a essência da assinatura artística do diretor Zack Snyder, tanto para o bem quanto para o mal. O principal elemento que comprova isso também pode ser visto em 300, que é a fidelidade quase obsessiva ao material-fonte. Não à toa, o diretor optou por usar os quadrinhos como storyboards, de maneira a replicar visualmente toda a estética do traço de Dave Gibbons. Graças a isso, temos enquadramentos que emulam cenas dos quadrinhos, envolvendo sombras e silhuetas de personagens.
No entanto, em relação à caracterização visual dos personagens, Snyder optou por torná-las mais modernas e estilosas, uma decisão que, apesar de compreensível, acabou destoando de uma das principais intenções da obra original, que era desconstruir o conceito do super-herói. A ideia de Alan Moore era que seus personagens fossem propositalmente cafonas e até patéticos, como forma de enfatizar como seriam os super-heróis na vida real, quanto para ironizar o serviço e desserviço que esses indivíduos realizam no mundo. Ao contrário disso, Snyder os retrata de maneira sempre heróica e imponente, como seres que devemos idealizar, tal como Batman ou Homem-Aranha, ao mesmo tempo em que os mostra derrotando bandidos das maneiras mais violentas possíveis, como na cena do beco entre Dreiberg e Lowry, ou do Dr. Manhattan dizimando criminosos em local público. Dessa forma, o filme acaba perdendo parte da nuance e consistência da obra original em sua mensagem, que é reforçado por decisões gratuitas da direção. Embora para muitos isso demonstre a ousadia do diretor em querer fazer uma obra para adultos, escolhas como a de retratar a nudez gratuita do Dr. Manhattan de cenas de violência gráfica e de sexo com trilhas sonoras distoantes incomodam muito além do puritano ou do moralismo, mas sim por não terem propósito narrativo ao filme. Ironicamente, em cenas onde maior espaço para isso seria essencial para gerar impacto, acabam não sendo mostrados pelo diretor. O maior exemplo disso está na destruição de Nova York, que nos quadrinhos é mostrado todo o horror do ato de Ozymandias, enquanto que nos filmes, tudo se resume a uma destruição nuclear que logo em seguida é deixada de lado para se voltar ao confronto entre os heróis e seu antagonista. Apesar desses problemas, a visão de Snyder ainda é consistente o bastante para criar cenas memoráveis e dar aos personagens, pelo menos para alguns deles, o desenvolvimento suficiente para agradar os fãs e ao público casual. Dentre eles, as interpretações que se destacam, sem dúvidas, são as de Jack Earle Haley como Rorschach e Jeffrey Dean Morgan como comediante. Além do visual fiel aos quadrinhos e modernizado na medida certa, os personagens têm as suas personalidades e dilemas eficientemente retratados, graças também à dedicação de seus intérpretes. Outros, infelizmente, não possuem a mesma consistência, como é o caso do Coruja, de Patrick Wilson, a Espectral, de Malin Akerman, e principalmente o Ozymandias, de Matthew Goode, um antagonista que tinha tudo para brilhar em cena, mas que acaba sendo retratado como um vilão apático e que em momento algum consegue validar o seu intelecto superior e sofrimento interno que ele tanto disserta por tudo o que precisou fazer. Já no campo estético, apesar da inconsistência de tom, o trabalho de efeitos visuais, figurino e direção de arte são excepcionais e nos fazem questionar como todos esses elementos se tornaram tão precários nos filmes de super-heróis mais recentes, que contam com orçamentos elevados e tecnologia superior. A trilha sonora é outro ponto a se destacar positivamente. Ainda que a trilha original de Tyler Bates passe despercebida e algumas escolhas de canções famosas não encaixem com a cena em questão. Mesmo assim, a cena inicial do comediante ao som de Unforgettable, a incrível sequência de créditos iniciais ao som de The Times They Are Changing, de Bob Dylan, e o funeral do comediante com a canção Sound of Silence, tornam a experiência sonora de Watchmen, ao todo, gratificante. Com todo exposto, vemos que Watchmen, o filme, é uma adaptação que caminha entre erros e acertos, e mesmo que ao fim da experiência os pontos positivos se sobressaiam aos negativos, esses ainda assim são muito evidentes para passarem despercebidos, mesmo para os fãs mais condescendentes. Dessa forma, considerar o filme uma obra-prima pode ser um tanto superlativo, visto que não se trata de uma adaptação que pode ser recomendada sem ressalvas consideráveis, o que acabou resultando na recepção polarizada que o filme teve em seu lançamento. No entanto, suas qualidades também não devem ser menosprezadas, e considerando que muitas delas não são encontradas na maioria esmagadora dos filmes de super-heróis recentes, isso só torna a obra ainda mais apreciável com o passar dos anos. Inclusive, talvez seja Watchmen um daqueles casos raros onde um filme não teve a recepção merecida em seu lançamento, mas que o tempo prestou seu serviço e fez com que as novas gerações reconhecessem os valores que a anterior não fez justiça. E ainda que não possa ser descrita como uma obra-prima de fato, isso não a torna menos recomendável para todo fã de quadrinhos e da obra de Alan Moore e Dave Gibbons, que entre erros e acertos, ao menos, se manteve fiel ao seu material fonte. Não é a adaptação perfeita ou ideal, mas merece reconhecimento pela sua ousadia e capricho que tanto faltam em produções recentes. E analisando apenas o contexto dos filmes de super-heróis, Watchmen certamente merece um espaço entre as melhores adaptações do gênero. E isso não é pouca coisa. E aqui encerramos mais um vídeo. Esperamos que todos tenham apreciado e reforçamos a importância de curtir, se inscrever, compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações. Nos veremos em breve com mais um conteúdo de nível elegante.